esse nosso episódio de hoje do Filomed é com o Dr. Marcelo, e o Dr. Marcelo é um pediatra aqui de São Paulo, e nós vamos conversar com Maria Ângela, que é médica, eu que sou filósofo, hoje é um médico, e a bola inicial que eu vou tentar colocar na mesa é a da infância em geral. Nós estamos no Brasil, penso eu, né, que com as duas pontas da vida aí, com algumas inovações. Uma é que a população envelheceu, nós estamos com um olhar para com os velhos que nós não tínhamos. E o outro é que nós estamos com um olhar para com a criança, que já é mais comum, né? Mas que de uns tempos para cá tomou uma outra dimensão. Imagina que a pediatria da minha época é alguma coisa que estava se iniciando, né? Estava se iniciando. Eu acho que eu sou da geração que pegou os primeiros médicos que tinham alguma visão sobre infância. Eu sou de 57, né? Mas agora é alguma coisa comum. E essa questão de ser comum é que é o problema brasileiro. Porque todas as vezes que a gente tem alguma coisa comum, alguma coisa que se democratiza, ela perde qualidade, né? E é sobre isso que eu queria ver como é que o Dr. Marcelo está pensando nisso, né? Como é que é a qualidade da pediatria num país enorme como este, né? Como é que é isso? Como é que os médicos estão pensando isso, né? Se é que são os médicos que estão pensando, talvez só alguns médicos estejam pensando nisso, né? Mas é um problema que a gente tem na própria educação. Quando democratiza, perde-se qualidade. E a pediatria está democratizando, né? Ela é um serviço democrático hoje. A mãe chega e ela encontra um pediatra, né? E como que está isso no Brasil? Como é que você está vendo isso no Brasil? Isso é uma bola para nós iniciarmos. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar com vocês dois, né? Minha amiga Maria Ângela, Paulo. E realmente é extremamente oportuna essa discussão. Eu sou pediatra, já tenho um bom tempinho, já tenho mais de 35 anos de pediatria e lido com duas vertentes da pediatria, né? Então, a minha vida inteira eu passei dentro de pronto-socorro e consultório. Quer dizer, eu vejo a criança muito grave, eu vejo a criança nada grave, né? A criança no seu desenvolvimento. E essa pediatria realmente que a gente precisa discutir, viu? A importância da gente cada vez mais acompanhar a criança em todo o seu desenvolvimento. Uhum. Você fala, puxa, mas na verdade essa sempre foi a função da pediatria. Pois é, só que o mundo mudou, né? Então, você falou, dos tempos que os pediatras eram completamente diferentes. Por quê? Porque a medicina era diferente, o que a gente tinha para acompanhar a criança era diferente, nosso conhecimento era mais escasso. Então, o que acontecia? Talvez cuidar da criança antigamente era mais fácil? Não, não era mais fácil. Eu acho que a gente tem que ver a criança no contexto que a gente se encontra. Então, veja, esse é um assunto extremamente complexo e longo, então a gente vai tentar pegar algumas nuances, né? Qual que é o grande desafio do pediatra hoje? Em primeiro lugar, eu acho que assim, é fundamental que exista um pediatra para acompanhar a criança desde os primeiros dias de vida. Então, quando você sai da maternidade, sempre a mãe sai com uma cartinha do tipo, procure seu pediatra em até 5 dias. Ok, esse começa com um grande problema, né? Veja, estamos falando de dois mercados diferentes. Um mercado que as pessoas dependem exclusivamente do SUS e o mercado privado. Então, eu trabalhei a minha vida inteira para o SUS, hoje eu trabalho no mercado privado, eu tenho um consultório privado, então para essas famílias é muito mais fácil elas me procurarem, elas já na maternidade me ligam, né? Ou porque já tem um irmão que eu acompanho, ou porque tiveram uma indicação minha, ou porque já me conheceram antes mesmo durante a gestação, e aí fala, doutor Marcelo, eu vou marcar uma consulta, e ele vem, sai da maternidade, 2, 3 dias depois eu começo a acompanhar a criança. Só que a gente precisa pensar que no mercado público ainda, no âmbito público,
nem sempre é fácil você conseguir esse acompanhamento. Então, o que acontece? As famílias têm o bebê no hospital público, ótimo, são muito bem tratadas, vão para casa, mas elas não conseguem um acompanhamento tão rápido, em geral, com o pediatra logo nos primeiros dias de vida. Embora seja indicado igualmente. É indicado. Então, onde que essas pessoas podem ver isso? Tá? Vamos pensar pessoas que dependam exclusivamente do SUS, pessoas que não tenham nenhum plano de saúde, mesmo um plano mais básico. Tá? Então, essas pessoas vão ter que ir numa OBS e vão ter que marcar uma consulta. Ok, pode ser que elas consigam uma consulta em breve, a gente até vê que elas conseguem essa consulta talvez em 1 ou 2 semanas, né? Depende da UBS que ela procura, evidentemente, do seu bairro, da estrutura que tem a cidade onde a criança nasceu. E o que a gente vê hoje em dia interessante é que cada vez menos a gente vê pediatras atuando nessa área. Hoje existe uma especialidade chamada médico de família. Uhum. Então, médico de família, não é, Maria Angela? Isso é muito bacana. Ele está acompanhando em conjunto com o pediatra, né? Ou só ele? Não, só ele. Uhum. A ideia do médico de família hoje em dia é ele cuidar da família. Então, esse primeiro acompanhamento da criança, inclusive esse primeiro longo acompanhamento da criança, talvez nos primeiros anos de vida mesmo, a criança acaba acompanhando com o médico de família. E o pediatra acaba sendo, em geral... Né? Então, o pediatra acaba sendo, em geral, para referenciar quando precisa para alguma coisa. Então, veja, não é que não tem pediatra... Então, isso é um grande acerto. Quando você fala da questão da pediatria, eu acho que é uma das áreas da medicina, assim, melhor encaminhada, por causa que a sociedade brasileira pensa muito em conjunto, pelo menos com o Ministério, porque tem a questão das cartilhas. A cartilha, eu acho um grande acerto. O familiar ir para casa com um gráfico para acompanhar a evolução, com os detalhes de como é o estágio. De quando que é a cartilha? Não, as cartilhas têm há muito tempo realmente no governo. Eu não sei a data certa, mas é já tem uns 10 anos? Muito mais que isso. E então, ajuda muito, né, a basear ali. E o médico de família usa, né? Se você pegar uma cartilha, essa cartilha que a gente chama que toda criança tem direito a receber, é um livrinho mesmo, gente. Sim. Não é uma cartilha e é muito completo. Realmente o conteúdo é fantástico. Pontos a nós considerarmos sobre isso. Então, assim, esse foi uma bola certíssima do Ministério da Saúde, né? Mas o que acontece? Em primeiro lugar, a família precisa ler. Precisa ler e levar em toda a consulta, exatamente, né? Precisa ler. Eles levam em toda a consulta. Eles levam, tá? Precisa ler, é muito importante. Sim. Outra coisa, quando você fala os gráficos de crescimento, ela precisa ter as consultas para que o médico possa preencher. Perfeito. Né? Então, o que são os gráficos de crescimento? Então, eu pego hoje uma criança, vai no consultório, ou vai no ambulatório, vai na UBS com 2 meses, né? A obrigação do pediatra ou do médico de família é pesar a criança, medir a criança, medir o perímetro da cabecinha da criança, olhar se com 2 meses a criança realmente faz o que a gente espera que uma criança faça com 2 meses, tá tudo na cartilha. É muito padronizado tudo na o atendimento, o que se esperar. Eu sou da geração de classe média que lia a própria cartilha. Era um livro do Delamare. Ronaldo Delamare. Exatamente. A Vida do Bebê. Então chegou um tempo que minha mãe deu o livro para mim. Aí você mesmo... Agora você vai daqui para frente, o bebê que se cuide. Só aprendeu a ler, vai fazer. Então, assim, a cartilha é excelente, mas a grande discussão é essa. Será que, estou falando de Brasil, o tamanho do Brasil, que o acompanhamento que deve ser feito na criança está sendo feito de maneira adequada? Então, hoje em dia, nós temos consultas, digamos assim, obrigatórias em puericultura. Então, nós temos a seguinte maneira. Nos primeiros 6 meses, é absolutamente desejável que a criança tenha um acompanhamento pediátrico mensal. Ela precisa ir todo mês. Quando nasce, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o período de aleitamento materno exclusivo, e é o período que a criança realmente tem uma curva de ganho de peso acelerada, então é importante qualquer alteração nesse momento é fundamental. Isso no sistema privado, no SUS? Veja, isso é no SUS, isso é orientado pelo SUS. Você tem que... Exatamente. Por quê?
Então, mesmo no SUS, então a gente tem suplementações vitamínicas, suplementações de ferro adequadas e a criança precisa ir todo mês. A partir dos 6 meses, o SUS orienta que pelo menos uma consulta seja feita até o primeiro ano. Então, por volta de 9 meses, depois a gente tem uma consulta de 1 ano, então a gente tem uma consulta, se não me engano, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, e com 2 anos, e a partir daí você tem consultas que deveriam ser anuais, pelo menos. Mas pergunto para você, nesse tamanho de Brasil que nós temos, né, com as carências muitas vezes que nós temos de infraestrutura e pessoal nas UBSs, será que as mães conseguem acompanhar as crianças mensalmente? Eu vou dizer para você, não. Tá? Elas não conseguem, porque elas precisam esperar a vaga, elas precisam esperar, muitas UBSs às vezes não tem, isso infelizmente acontece, não tem gente suficiente para poder atender e a coisa acaba atrasando e elas dependem dessa marcação. Né? Agora, quando você tem uma possibilidade de medicina privada, mas quantos tem medicina privada no Brasil? A gente sabe que a porcentagem é muito pequena e cada vez caindo, porque hoje em dia quem tinha plano de saúde, né, pelo arroxo em termos econômicos, as mesmas empresas que davam planos de saúde hoje estão fazendo um downgrade dos planos de saúde, então cada vez mais pessoas que antes poderiam ter um plano de saúde dependem hoje do SUS. Eu não tenho. Por exemplo. Não posso mais ter. Depende do SUS. E se você for ter agora, como nós não somos, como nós não somos mais menininhos, né? Se você for ter um plano de saúde, é uma coisa absurdamente impensada. Então, você depende do SUS. Eu sou um defensor ativo do SUS. Eu acho que o SUS é fantástico, é um sistema maravilhoso. Ele precisa só de alguns ajustes, principalmente em termos de gestão em alguns locais e pessoal. Né? Então, se as pessoas quiserem realmente trabalhar, o SUS dá uma boa condição para isso. Sim. E eu gosto muito do sistema. E funciona. Então, é com muito orgulho que a gente vê hospitais no Brasil e eu sei porque eu viajo o Brasil fazendo gestão com hospitais do SUS. Eu vejo que a coisa, quando não funciona bem, as pessoas são muito bem intencionadas para trabalhar. Mas, voltando à pediatria. Então, o que acontece hoje em dia? Qual é o grande problema da pediatria? As crianças precisam ser acompanhadas. Ok, né? Elas devem ser acompanhadas, né? Preferencialmente nesse período que eu falei, nem sempre é possível, mas a gente vai levando. Né? Então, eu, por exemplo, no meu consultório privado, eu tenho algumas pessoas que são conhecidos e que eu sei que dependeriam do SUS, e eu faço um atendimento do coração, tá? Gratuito mesmo. Né? E aí sim eu acompanho essas crianças mensalmente. E o que eu vejo é que quando elas falam quando elas tentam marcar realmente nas UBSs, é uma fila grande, nem sempre consegue, no dia que ela chega, eventualmente não tem médico, é um sofrimento. Então veja, não é uma crítica geral, sim, mas eu sei que ainda a gente não conseguiu chegar onde a gente queria chegar, principalmente também por isso. Muitas vezes você não tem o pediatra e o médico de família, né? Ele é um médico formado para cuidar da família de maneira geral, mas evidentemente ele não tem a expertise do pediatra, né? E a gente precisa ter médicos de família bem formados. Então, ele faz a transição, na verdade, né? Da grávida pro neném, ele tá ali, né? A ideia é muito boa, porque assim, sim, é um médico que cuida da família. Vamos imaginar, você tem uma UBS perto de uma comunidade, nessa comunidade você tem uma família, você tem um pai e uma mãe, você tem os avós que moram juntos na mesma casa e você tem 3 filhos. Então é um médico que cuida da família. Então o ideal seria que ele chamasse o seguinte, ele cuidasse do pai e da mãe, de maneira preventiva, dos avós, e visse a criança também no contexto familiar. Então, olha como é uma coisa bonita para fazer. Sim. Mas você percebe que, ao mesmo tempo, é muita coisa, né? Para você poder fazer. Então, o ideal... Por isso que ele acaba fazendo meio que o básico também, né? E, se necessário, ele encaminha para o especialista. Mas, assim, veja, funciona, porque mesmo que às vezes demora um pouco, mas, assim, não deu certo um dia, você vai outro dia, tenta marcar, porque... Funciona, entendeu? Funciona. Tem lugar que funciona mais, que é mais rápido, tem lugar que o médico é mais atencioso, mas o básico, o mínimo, assim, pelo menos essa é também uma luta no Congresso, né, de você ter a prova para a formação médica, para você poder garantir que o graduando está saindo com o básico. O médico de família é uma realidade? É uma realidade. Hoje. É uma realidade. Ele vez cobre. Porque, veja... Ele cobre a cidade. Você vai fazer manobras para avaliar o quadril.
Sabe, todo aluno de medicina tem que sair formado sabendo. Se todo mundo fizer, você não tem mais tantas pessoas com problema de displasia que vai descobrir lá na frente. Mas ele funciona, o que eu digo assim, Então. ele tá na E cidade... os pais que têm perguntas básicas, por exemplo, sobre aleitamento? Quantas, até de classe média, você acha que você sabe, mas na hora que o bebê tá ali, você bate o olho assim, é uma coisa que até o acadêmico consegue orientar. Então, o médico, mesmo sendo um médico de família, ele vai conseguir auxiliar aquela família, né, de alguma maneira, e dar informações importantes. Da pega, auxiliar, e é fundamental no começo, porque é muita informação para a mãe, né? Então, mas Assim. indo no que você está falando e respondendo ao que o Paulo perguntou, é uma realidade, tá? Então, hoje o médico de família, né, o médico formado isso, tanto que o governo tem um programa de saúde da família, ele depende desse médico. É uma residência, tá? É uma especialidade reconhecida, isso não tem dúvida nenhuma, e tem crescido bastante. Então, hoje não é qualquer médico que pode fazer. Não, se eu quiser fazer medicina de família, eu vou fazer uma residência em medicina. O que é uma residência? É uma especialização em medicina de família. E a geografia que ele cobre, qual é? Ele vai trabalhar onde ele quiser, onde tiver... Não, mas ele está... Ele está vinculado ao OBS Vamos... numa população de que tamanho? Então, vamos imaginar, né? Então, você se candidatou para uma vaga, um emprego público, tá? Não estou querendo dizer que o médico de família só cuida de saúde pública, mas cai muito bem nesse meio, né? O que acontece? É um médico que ele vai se candidatar, por exemplo, a uma vaga numa OBS que vai cobrir uma micro-região de São Paulo, tá? Então depende quanto ele vai atender aquela região que a OBS atende. Então veja, você tem lá, vamos imaginar, na média de por 500 dia atendimentos por mês. Tá, então, o que acontece? Você tem por dia um médico de família, vamos fazer uma conta simples aí, tá? Você tem numa OBS, vamos supor que você tenha 3 médicos de família numa OBS e as pessoas vão marcando consulta na OBS. Ok. Essa é uma pergunta também que a gente tem que se colocar. Qual o tempo mínimo para você fazer uma consulta adequada para uma criança? Tá? Essa é uma então questão veja, boa. eu vou te falar uma coisa, e os meus pacientes sabem disso. Quando eu recebo um recém-nascido no consultório, a minha secretária sabe que eu não reservo menos do que 2 horas de consulta. Gente, Sim. 2 horas de consulta e às vezes estende, ainda mais quando é família de primeira viagem. 2 horas. Muitas vezes, num plano de saúde mais popular ou no SUS, você, no máximo, você tem que atender em meia hora, inclusive Sim, às vezes a família. Por quê? Porque é muita gente para atender. Então, se você falar que ele atende um paciente a cada meia hora, vamos colocar um número ideal. Então, são 2 pacientes por hora. Se o médico trabalha, eventualmente, cada médico trabalha meio período. Então, se ele começa a atender, vamos imaginar, das 8 da manhã até meio-dia, são 4 horas, né? Teoricamente, ele atende 8 pacientes. Fiz a conta certa? Fiz a conta certa, tá? 8 pacientes. Então, se eu tenho 3 médicos numa OBS, eu acabo atendendo 20 e poucas crianças numa manhã. Quantas crianças nós temos precisando disso numa micro-região com milhares de pacientes? Dá para fazer? Dá. Mas aí você tem o seguinte, o paciente muitas vezes falta também, porque tem que levar em consideração. Ele precisa de transporte, e às vezes ele não consegue dinheiro para pagar a passagem, ele não consegue gente para ficar com a outra criança que ele tem em casa também, porque as famílias, você sabe, muita gente ainda gosta de ter muitos filhos, né? Então eles têm 2, 3, 4 filhos, ainda tem mais um, como é que ele vai levar essa criança? Não tem com quem deixar as outras. Então olha o tamanho do problema que tem. Mas enfim, para dizer o seguinte, o médico de família então seria uma estratégia boa porque ele poderia ver, né, a família em geral. E existe também o programa dos agentes comunitários, só para a gente poder colocar, que são aqueles agentes de saúde, que são pessoas que não necessariamente são profissionais de saúde, né? Então, às vezes são assistentes sociais, são técnicos de enfermagem, ou são pessoas, talvez, sem formação, que visitam as casas, veja se está tudo bem, puxam as famílias para vir para o posto de saúde. Esse é um Maria Ângela, isso é um cenário ideal. Mas, assim, a gente sabe que isso não acontece em todo o Brasil. Entre aspas, a gente pensar assim, sensibilidade e especificidade. O médico de família, ele seria um instrumento sensível, né, para
Pra medicina? Ele faz aquela triagem. A triagem, aquela né? triagem. Quer dizer, ele pega aquela triagem, ele tria, exatamente, bem colocado, tá? Ele não e aí, é se o você, pediatra, E né? se você Agora, precisar, você encaminha. Então, uma criança que precisa de um cuidado de um cirurgião pediatra, de um cardiologista pediátrico, ele não vai fazer, ele vai encaminhar. Aí é outro ponto E também. tem bastante, né? Criança Agora, que a gente tem, encaminha. infelizmente O ambulatório... Deixa eu saber uma Vamos lá, coisa aqui. Paulo. Você tá no trabalho há quantos anos? Tenho de formado, eu tenho 35, 37 anos de formado. Sempre na pediatria? Sempre na pediatria. Tem uma evolução ou involução visível das mães? Então, Assim, em termos de eu consigo ler a cartilha, não consigo, tô lendo mais, tô lendo melhor, tá melhorando, Boa eu sou melhor mãe agora. pergunta. As mães estão melhorando. Ou não? Mas cuidado, Vamos que lá. ele tem conflito de interesse pra responder. Como é que ele vai responder que se as mães estão piorando, depois as mães lá no consultório... Não, fique aí tranquilo. é Elas sabem disso, tá? Então, vamos colocar, tá? Hoje em dia o mundo mudou drasticamente com essa termo super comum, que é a globalização, com a internet, hoje em dia com a comunicação, todo mundo tem acesso a qualquer tipo de informação. Então veja, gente, as mães hoje em dia... O que é um perigo, né? Muito. Só a gente pode discutir. Às vezes a gente sempre fala isso em termos positivos, né? Depois a gente vai na prática tem uma figura... Porque inclusive... Uma figura deletéria falando abobrinha. As pessoas têm uma predileção, entendeu? A ouvir o que não deve ser ouvido. Sim, claro. Né? É alguém que chega hoje em sim. dia e fala assim, olha gente, a partir de hoje eu estava fazendo uma pesquisa, eu descobri que a água faz muito mal. Muito bom. Tá? Isso é uma bobagem tremenda, né? Mas aí a pessoa fala, olha que você tem razão, Eu eu sempre bebendo muita desconfiei água, disso. né? E aí essa pessoa se abre um blogzinho lá na internet, lá pega 200 mil seguidores e eu Sim, que estou falando que a água faz bem, tenho 2 seguidores, né? Mas enfim, evolução das mães. O que aconteceu? A minha mãe, a sua mãe da Maria Ângela, por exemplo, a minha mãe, a profissão dela, e muito bem feita, é mãe, tá? Então ela nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar, ela se dedicou, uma opção da família, se dedicar às crianças, né? Se podia fazer isso naquele tempo, era um mundo que a gente conseguia viver melhor, as mães tinham aquele papel, inclusive um mundo mais machista, que a gente tinha isso, então a função do pai era ir trabalhar, prover a casa e a mãe ficar em casa. Tal. Hoje em dia, felizmente, né, nesse aspecto, as mulheres são totalmente independentes, né? E mostram toda a capacidade que elas têm, graças a Deus, né? Então, o que acontece hoje é que as mães, dificilmente elas podem ficar em casa. E elas não querem ficar em casa. Porque elas querem ser produtivas, querem trabalhar, né? Elas têm uma capacidade enorme, intelectual, e não existe mais espaço para aquela mãe que ficava em casa só cuidando das crianças. Tem mãe que faz isso? Tem, tá? Mas também não fica em casa o tempo inteiro. Não é uma mãe que vive, vai, às vezes, realmente não quer trabalhar, tá? Não quer trabalhar ou tem uma renda que a permita fazer isso e ela vive a vida dela, tá? Ela faz um curso, ela vai a uma academia, ela vai pegar as crianças na escola, ela tem amigas, ela vive isso, né? Então o que acontece? Hoje em dia, vamos pegar a grande maioria das mães, elas querem ir para o mercado de trabalho. Então, ter filhos para ela faz parte daquele sonho de ser mãe, da maternidade, o sonho do pai de ser pai, de procriar a sua família, né? Aquele sonho que elas têm. Mas, ok, quando elas têm o filho, é uma beleza, a gestação é maravilhosa, elas continuam a trabalhar, tá? A mãe das minhas filhas trabalhou até o último dia antes de cada gestação, de cada parto, tá? Porque é extremamente ativa e realmente, ela parou para ter a criança, curtiu muito a gestação. E aí você tem, hoje em dia, quem trabalha como CLT, né? Você tem a licença gestação. Então, a licença gestação, a gente sabe que são 4 meses, algumas empresas colocando para 6 meses, né? Aí ela aproveita, tira o mês que ela tem direito de férias, acaba ficando, às vezes, até uns 6, 7 meses com a criança. Aí é uma maravilha. Por quê? Porque ela curte a maternidade. Cansa, viu, gente? Cansa. Eu falo para as mães, olha, gente, você, quando tiver
não estiver amamentando, olhando a sua criança dormir, durma também, descansa também. Porque cansa. A maternidade é uma coisa maravilhosa, porque a criança é 100% dependente da mãe. Então isso realmente é maravilhoso. As mães que a gente atende sentem que a maternidade é uma coisa ímpar, né? E que dá um prazer. Realmente eu imagino, né, Mariângela, você ter uma criança que saiu de dentro de você e que depende só de você. Então, por mais pais que nós sejamos, nunca a gente vai saber o que é ser mãe. O problema, gente, é quando acaba essa licença maternidade, das pessoas que têm licença maternidade. Estamos falando de uma população enorme, que é autônoma, que tem o bebê e precisa trabalhar. Eu falo, gente, se eu não trabalhar, eu vou morrer de fome e não vou sustentar meu filho. Então ela precisa trabalhar. Aí aquela coisa, com quem que eu vou deixar minha criança? Eu vou deixar minha criança com um cuidador que muitas vezes cuida de 3, 4, 5 outras crianças. Então, começa a ver na cabeça dessa pessoa aquele pensamento, caramba, e meu filho? Eu estou trabalhando por ele, por mim, mas, gente, eu não deveria estar cuidando dele? Aquela então, culpa, isso né? acontece nas mães também de qualquer classe social. Você imagina uma mãe que conseguiu ficar 6 meses numa licença gestação esticada, e aí de repente ela fala assim, vou ter que começar a trabalhar. Que bom! Você percebe que tem um sorriso inicial. Por quê? Porque ela quer voltar, tá? Ela quer conviver com amigos, ela quer ser produtiva, mas por um lado, ela começa a pensar o seguinte, e meu filho? Que agora eu estava o tempo inteiro, quando ele pedia meu peito, eu dava. Ele E vai agora? chorar, eu não vou ter estar que dar aqui. mamadeira? Quem vai cuidar dele? Então ela começa a ter esse tipo de culpa. Por quê? Porque ela quer viver a vida dela, ela tem que viver a vida dela, Paulo, mas ao mesmo tempo tem uma pessoinha ali que depende 100% dela. Então, veja como mudou o tempo, né? Ela quer ter a vida dela, ela precisa ter a vida dela, mas ao mesmo tempo ela tem aquela criança que ela se sente de alguma maneira, mesmo inconscientemente, né? Algo como se fosse uma culpa dela por ter que trabalhar e deixar a criança. Então, o que a gente vê muitas vezes é que eles tentam compensar essa ausência, pai e mãe, tá bom? Compensar essa ausência quando estão com a criança, muitas vezes não impondo limites para a criança. Então, deixando a criança fazer aquilo que ela quer. E é uma coisa interessante, veja, eu trabalhei em pronto-socorro minha vida inteira, né? E às vezes você vai examinar uma criança e você precisa colher um exame da criança. E aí você picar a criança. Gente, eu já vi pais extremamente transtornados com isso. Porque eles verbalizam isso. Filho, desculpe, isso não vai mais acontecer. Desculpa, não vai doer mais. Desculpa. Eles estão pedindo desculpa porque eu vou precisar colher um exame da criança dela. Então você percebe que aquela sensação de ninguém pode te fazer mal. Sabe, eu preciso cuidar de você. Desculpe por não estar cuidando de você. Isso aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Essa culpa aumentou e a preocupação aumentou. Talvez pela falta de tempo que está piorando. Mas e o nível de aprendizado de ser mãe com a cartilha ou com a consulta? Eu vou dar um exemplo. No mesmo? ambulatório, quando fazia estágio, uma coisa que não acontecia com a avó, na época da sua avó e tal, é que uma avó passava para a filha, olha, a criança, quando nasce, você tem que lavar assim, tem que fazer assim, e tinha menos problema de fimose do que tem agora. Eu cheguei a atender mães que nunca tinham puxado o prepúcio da criança. O prepúcio da criança. Mas eu não sabia que E sabe o que elas falam? Aí tem uma aflição. Não, e tem uma que não Elas falam sabia, assim, mas tem que puxar. eu nem encosto. Mas isso aumentou. Isso daí Há uma certa distância do aprendizado familiar sobre a criança. Antigamente você cuidava da criança, era a avó. Alguém mais velho estava junto. Sempre. Agora não mais. Sempre. Então, tanto que hoje a nossa grande briga é com as avós, né? Porque muitas vezes, a briga no bom sentido, né? O que acontece? No tempo das avós, e eu ainda peguei essa fase, né? Você já começava a dar suquinho para a criança com 2 meses, parte da comida, né? Você adoçava leite. E hoje, assim, graças a Deus a gente evolui, né? E a gente percebe que a gente fez muita coisa errada. No passado poderia ter feito coisa melhor. E muitas vezes, muitas coisas que a gente faz hoje, pode ser que a gente descubra
descubra que está errado também. Mas aí o que acontece? Quando a gente chega e fala para a mãe que até os 6 meses de aleitamento exclusivo, e a avó fala, que absurdo, porque no seu tempo a gente já tem que dar fruta, tem que dar comida, e olha como você cresceu bem. É sempre essa frase. Tá vendo? Então esse pediatra hoje não sabe nada. É uma briga saudável que a gente tem, pra você ver como mudou. Porque antes a avó ficava com a criança. E hoje em dia a avó, muitas vezes a avó cuida da criança, tá? Porque a mãe trabalha e tem muitas famílias que as crianças vivem com a avó o dia inteiro. Sei. Tá? Até escravizam, entre aspas, a avó, né? Fazendo com que a avó cuide da criança, e ela simplesmente, no final do dia, elas pegam a criança, tchau, vó, agora é comigo, e aí quando chegam em casa, tentam compensar toda aquela ausência deles e deixam a criança fazer o que quiser, enfim. Mas né? com o corpo, parece que essa questão do corpo, assim, era muito frequente, da mãe, nem o pai não sabia, a mãe não sabia, não podia tocar, porque tinha uma certa, assim... Não, mas eu não posso lavar, não posso puxar, então, não sabe? Mas olha, Maria Ângela, o que acontece? Naquele tempo, qual que era o seu nível de informação? Era a avó. Quando você ia no pediatra, era o pediatra. Mal você tinha televisão, e a televisão não abordava isso. Hoje, ela puxa um celular e ela digita ali, e os mais modernos no chat GPT ainda, né? Fala assim, fimose. Tá? Ela clica lá. E aí você vai ver opiniões nem sempre adequadas, o que fazer. Tem gente que fala para mexer, para não mexer. Então ela não sabe, ela vai obedecer aquilo. Ela vai, na verdade, um Dr. Google que a gente fala, né? Ela vai obedecer aquilo que ela vê na internet. Então antigamente não, era a avó só. Era a avó, era a família. Então ela ficava... E é a cultura popular. Então você tem isso até hoje, né? E a gente tem essa briga saudável com as avós que a gente coloca. Mas o que acontece é o seguinte, né? Então hoje a gente tem, viu, Paulo, 2 tipos, inclusive, de famílias, tá? Só para simplificar nesse momento. Tem essa família que eu falei para você, que é uma família que se sente culpada, né? Que sabe que, na verdade, ela, por um lado, ela preferia ficar com a criança o tempo inteiro, por outro lado, ela tem sua vida, ela precisa viver, ela é produtiva, a mãe é produtiva, e certíssimo, eu falo, gente, vai viver sua vida, seja feliz, tá? Mas conviva bem com essa relação que você tem em casa. Então, o que acontece? Tem essa pessoa, quando elas chegam por volta dos 6 meses, elas me perguntam o seguinte, Marcelo, e agora? O que eu faço? Ponho na escolinha, né? Creche, né? Ponho na escolinha, contrato uma babá, deixo com a minha mãe. E a primeira pergunta é o seguinte, bom, financeiramente, como é que você está? O que você quer fazer? Você está pensando em alguma coisa, né? Ele vai, eu estou cutucando aqui, ele pensa. Então o que acontece? Deixa eu só poder complementar. O que acontece? Eu tô vendo. Tem famílias que podem, e que desde os primeiros meses de vida, desde o primeiro mês de vida, já coloca 2 babás em casa. Então esse é um problema que a gente tem visto, tá bom? Se eu tenho de um lado família extremamente preocupada em ficar com a criança, eu tenho por outro lado famílias que terceirizam a educação da criança na mão de babás ou de escolinhas que colocam já a criança na creche a partir de alguns meses de vida. E o resto, e estão bem. Aparentemente estão bem com isso. Tanto que, né, quando chega a criança, às vezes no pronto-socorro, não é uma criança de menos de um aninho, e aí a gente pergunta para os pais, geralmente esse tipo de família vem com a babá junto, né, num hospital privado, que eu trabalhei há muito tempo, né, e aí eles perguntam, eu pergunto o seguinte, ela fez cocô mole hoje? Pergunta para babá. Babá, ela fez cocô? Ela fez xixi? Ou às vezes liga para a babá e pergunta, vê se ela fez... Aí você olha e fala assim, gente do céu, muito distante. A que ponto chegamos, tá? Então você percebe que tem famílias, tem vários tipos de família que tem isso. Mas, voltando ao assunto, hoje em dia mudou muito, né? Porque hoje em dia é isso. Então as pessoas que têm na verdade, talvez essas com grande possibilidade financeira, talvez já terceirizassem já há algum tempo. Mas hoje em dia está até mais fácil de você terceirizar. Você coloca numa creche, numa escolinha, né? E aí você fica bem, né? Pelo menos fica bem, mas o que acontece é que final de semana, quando eles estão com a criança, ou algumas famílias não se adaptam a isso, quer dizer, continuam mantendo o abate final de semana,
E você vê, inclusive, uma coisa que me perturba muito quando você vai a algum restaurante, é você tem um casal com uma criança, né? E o que acontece? Cada um deles está no celular e a criança está sentada, enfiada numa cadeirinha com um tablet com aquela proteçãozinha de criança ali, assistindo, e a mãe enfia a comida na boca da criança, a criança não sabe nem o que está comendo. E, enquanto isso, os pais ou estão conversando, ou está cada um no seu celular e deixam a criança, aí terceirizam a criança não para a babá, mas para a mídia digital, que é muito pior. Tá? Muito pior. Não, mas eu estava pensando em relação à própria mãe, quer dizer, nesses 10, 20 anos, a mãe, porque ela pega aquela cartilha, ela lê, ela entende aquilo ou não, ou é a mesma coisa? Olha, do ponto de vista privado, não, tá? Quem tem pediatra não lê a cartilha. Inclusive, nem tem a cartilha, mas nem leva, tá? Então, as pacientes, as famílias que vêm para mim, eles vêm com uma carteirinha de vacina, tá bom? Vem, eventualmente, alguns trazem a pastinha com todo o histórico da criança, exames que ela fez, né? Eu, por exemplo, toda consulta minha, eu faço, claro, completo, meço a criança, peso a criança, faço as medidas e eu coloco num gráfico meu, não da cartilha meu, e eu entrego esse gráfico para a mãe via eletrônica ou via pessoal para a mãe poder ter acompanhamento da criança, tá? Então, eu não escrevo e os pediatras em geral também não escrevem na carteirinha. Quem escreve na carteirinha geralmente é o pessoal da UBS, né? E eventualmente eu poderia até escrever, até poderia acompanhar, mas aquele gráfico. Mas o que eu digo, no ponto de vista privado, eu posso dizer para você que praticamente nenhuma mãe anda com aquela cartilha. Então eu me arrisco a dizer que as mães que têm um pediatra privado não leem aquela cartilha, porque para elas é muito mais fácil, inclusive, para que eu vou ler se eu tenho um pediatra que me responde a hora que eu quero. Tá? Eu, por exemplo, meus pacientes têm meu contato direto a hora que eles precisarem, e qualquer dúvida eu falo, doutor Marcelo, né? É comum a criança tá começando a querer levantar, se apoiar, elas me perguntam e eu respondo, né? Agora, as pessoas, do ponto de vista público, deveriam ler a cartilha, mas eu vou mais uma vez fazer um palpite, tá? Não leem. Não leem também? Eu acho que não leem. Que não leem. Sabe por que não leem? Talvez porque não tem o estímulo para a leitura. Tá? O médico precisa falar enfaticamente, você precisa ler, porque quando a gente falava no ambulatório, a gente via que a mãe não, às vezes, não só lia, como trazia a pergunta, não na cartilha tá falando tal coisa, mas meu filho, sabe, quando a gente ficava assim, não é que todas, né, mas aumentava muito a proporção. Mas, Maria Angela, será que a mãe sabe que tem naquela cartilha? Ou ela pensa que aquela cartilha é só para anotar as vacinas e o crescimento? Não, mostra. A gente, assim, que a gente também... Eu acho, essa cartilha é maravilhosa. Eu fiz, assim, uma boa faculdade, né? Então, principalmente a parte de pediatria nossa é maravilhosa. Então assim, as médicas eram atenciosas em tudo, ensinavam a gente a fazer tudo. E até dar essas orientações. Elas mostravam a cartilha. Olha, aqui tem, acompanha e tal. Porque, veja... Mas será que ela lê em casa? O problema todo que eu quero saber é o seguinte... funcionava, sabe? Claro que não substitui a consulta, mas dá uma autonomia maior. E é um contrassenso, porque ao mesmo tempo que eu imagino que elas não leiam espontaneamente em casa, elas abrem o Google e leem o Google. Quer dizer, elas leem. Tá? Mas talvez elas, não sei se elas sabem que aquela fonte de informação é fundamental. Ajudava a orientação nossa, assim, porque na hora que ela fazia a pergunta, a gente respondia e mostrava e tudo mais, na hora que a gente ia completando gráfica, ela ia vendo, sabe, a pessoa ia interagindo mais com a cartilha. Não, eu acho que esse é o papel da cartilha. Esse é o papel da cartilha. Eu tenho essa dúvida, Paulo, não sei te responder. O quanto essa cartilha é lida em casa. Realmente eu não sei te dizer. Que a gente explica, você pode até explicar, tá? Mas eu não sei o quanto. É porque eu fico pensando nesse período todo, você tem aí uma quantidade grande, né, de pessoas porque o nosso sistema de educação está parado já há 40 anos, né? Gasta dinheiro, mas ele não melhora, né? Os exames internacionais mostram que nós estamos há 40 anos no mesmo patamar. Que coisa, né? Para pior, né?
Então eu fico pensando, né, como as mães as mães jovens aumentaram muito, né? Se esse meio não é um meio que às vezes você não tem, né, uma monitoria sobre ele. Na Né, verdade. uma monitoria do médico público sobre esse meio, né? Então. Quer dizer, um acompanhamento do tipo, você vai ler e eu vou checar se você está entendendo o que está lendo. Então, não tem. Isso seria o ideal, tá? Isso seria... Eu estou um pouquinho distante já do mercado do atendimento público há alguns anos, tá? Mas eu lembro que eu sempre orientei, eu sempre gostei muito. Inclusive, minha grande briga quando eu atendia no serviço público era o tempo que você era pressionado a atender as mães. Tanto que eu sempre estourei os tempos e eu lembro uma vez eu estava no ambulatório, né? E aí o secretário lá falou assim: doutor, o senhor está atrasado, mas fica tranquilo, porque as mães que estão saindo estão falando assim, olha, vale a pena esperar porque o médico é bom. Sei. Entendeu? UBS, Gente, lembra? eu não... Porque orientação, olha, você tem meia hora para atender, mas assim, na minha cabeça é impossível em 15 minutos, meia hora, você orientar uma primeira consulta de um recém-nascido, tudo que ela vai enfrentar pela frente em meia hora, gente. Não dá, gente, não dá. Tem gente que faz... Então, eu falei, para fazer essa medicina, eu prefiro não fazer. Tá? Eu prefiro não fazer. Uma frase, tá? Que eu... Não, eu prefiro não fazer. Então, sim. Por isso que eu sempre, quando trabalhei em pronto-socorro público, eu não estava nem aí realmente pro tempo, né? É óbvio que a gente tem que ser ligeiro, a gente tem que ser objetivo, mas se eu precisasse extrapolar o tempo, eu extrapolava e as famílias saíam contentes. Né? E o próximo paciente que entrava, às vezes entrava com cara meio emburrada, mas quando via que a gente dava atenção, eu falava, puxa, doutor, obrigado. Uma vez, gente, eu nunca me esqueço isso, para você ver como a medicina realmente é preocupante, porque a gente sabe que nós temos profissionais bons e ruins em qualquer área. Nós temos médicos muito bons, mas nós temos médicos que honestamente eu dou vontade de falar, meu amigo, vai fazer outra coisa, né? Porque uma vez eu atendi uma mãe, ela falou assim, doutor, muito obrigado porque o senhor olhou na minha cara. Nossa, tá. Porque o último médico que eu atendi não olhou na minha cara, escreveu a receita, não encostou no meu filho, não olhou na minha cara. Tá? Eu falei, gente, não vou nem falar isso, não tenho nem o que falar, porque isso não existe, na minha cabeça não existe. Né? Você tem que... O pediatra, hoje em dia, ele tem que lembrar que a função dele, na verdade, é ser um suporte para famílias cada vez mais inseguras que a gente tem. Por que inseguras? Em primeiro lugar, exatamente por isso que eu falei em primeiro lugar. As pessoas, hoje em dia, as mães não ficam em casa. Tá? Elas não são mães, são mulheres, tá? Que têm que ter a sua vida e são mães também. Então, maravilhoso, né? E acho que a gente nunca vai saber o que é ser mãe mesmo nesse aspecto. Né? Então, basicamente, elas precisam ter a sua vida, tá? E cuidar das crianças ao mesmo tempo que elas têm que pensar naquilo, tá? Hoje em dia, a gente tem muitas mães cada vez mais jovens. É isso que eu estava pensando. Isso, mães jovens, tá? Mas o que é mais triste é que são mães jovens, vou dizer para você, quase que sem querer. São gravidez de adolescentes. Sim. Tá? Porque se você pegar hoje em dia as mulheres com uma estrutura familiar e social mais fortes, né? Elas estão postergando mais a maternidade. Tanto que você colocou no começo, né? O mundo envelhece e a natalidade não cresce. Então hoje você vê em famílias mais estruturadas, né? Mais orientadas, digamos assim, hoje em dia famílias com filho único. Família com 2 filhos no máximo e param. Infelizmente você vê pessoas sem uma orientação, sem um cuidado especial. Você pega adolescentes aí, ou recém-adolescentes de 20 anos já com 2, 3 filhos, gente. Sim. Tá? Pergunto para você, em primeiro lugar, né? Que cabeça que ela tem para cuidar de uma criança com relação a isso? Muitas vezes acaba sendo cuidado pelos avós. E outra coisa que a gente tem visto hoje interessante, só aproveitando isso, é que tem sido discutido cada vez mais hoje até que idade se terminaria a adolescência. Né? Então você pensa, então a gente sabe que por volta dos 24 anos eu tenho uma consolidação do lobo frontal, né? Que realmente que é toda a parte crítica que nós temos de análise crítica.
e é por volta dos 24 anos. Então, pergunto para você, será que o jovem de hoje, né, ainda mais com essa formação, esse cuidado diferente que ele teve dos pais, essa permissividade dos pais, essa maior dependência das famílias, será que a gente pode realmente considerar um adulto a partir de 18 anos? Ou não? Realmente, o cara, realmente, o que é ser um adulto, né? Ser uma pessoa com discernimento, capacidade crítica, né? A gente estica essa adolescência até 24 anos. Então, muita gente hoje tem dito o seguinte, hoje, um adulto, a maioridade, teria que ser a partir dos 24 anos, pelo menos. Porque você pega muita gente aí com 17, 18 anos, ainda infelizmente muito imaturo. E aí pergunta uma mãe, Mariângela, com 15 anos de idade, no mundo que a gente vive, né? Que cabeça que ela tem, coitada, para cuidar de uma criança? Que é tão criança quanto ela, quase. A questão da insegurança, que a gente vê nos pais cada vez mais, que ele falou, é uma questão interessante, né? Porque a educação, ela é uma arma um instrumento contra a insegurança. Se você tem a educação, se você é bem informado, que é o que a gente não está vendo, a evolução da educação no Brasil, você teria você estaria mais seguro com uma criança. Então vai aumentando a insegurança. Uma mãe de 15 anos, você já respondeu, ela não terminou nem ensino médio. Parou os estudos. Exatamente, quando termina. Quando interrompeu os estudos, ela vai ficar lendo cartilha? Né? Então, é isso que a gente coloca, Paulo. Né? A sua mãe, por exemplo, ela tinha uma enciclopédia da família desse tamanho. Ela leu inteiro. Eram não sei quantos volumes. Mas a minha família não é parâmetro, porque a gente era... Não, mas você tinha. A gente foi precoce, né? A gente... eu sou filho único. Então já é de... Mas a educação nos anos 40 pública... para 50, meus pais já pensavam em planejamento familiar. Olha lá. Não tem, né? Mas já eram pessoas com ensino superior. Apesar de você ser... Né? Eu tenho uma defasagem em relação à população brasileira. Não conta. Apesar disso, o ensino público era melhor. Quando tinha as normalistas. Não, claro que eu tô pensando nisso. Você tem uma série de pessoas mais velhas que estudaram até a 4ª série e sabem ler e escrever. Você tem pessoas hoje que estão na 6ª série e não sabem ler e escrever. São analfabetos funcionais, inclusive, que a gente coloca. É isso que eu tô pensando. Eu tô pensando exatamente no esforço do serviço público, do governo, de fazer um material e de pôr à disposição médicos, mas o lado de lá tá piorando. Pode não estar conseguindo receber essa informação e essa formação. Aumentou a quantidade de alunos em sala de aula, não aumentou? Aumentou a quantidade. Desde a época que... Piorou pra caramba o pagamento do professor. Em termos proporcionais, sim. Em termos proporcionais, sim. Em termos, é a história, né? Em termos de democratização, não. Democratização aumentou, mas piorou, né? A qualidade absurdamente. A qualidade, né? É uma coisa complicada. Agora, veja, pensa bem no problema do médico. Eu estou pensando no problema do médico. Quer dizer, ele está lidando com alguém que não tem um problema de saúde. Aí que entra a pediatria, né? Ele não está lidando com doente. A gravidez não é uma doença. Esse é o grande chance aí da pediatria, né? Então, hoje em dia, dentro da pediatria, esse para mim, em primeiro lugar, eu acho que o grande problema da saúde do Brasil, talvez do mundo, esteja na atenção primária. O que é a atenção primária? A atenção primária é exatamente quando eu examino, eu acompanho as pessoas sem doença. Eu acompanho a saúde das pessoas e, eventualmente, faço umas correções em pequenas alterações para evitar que elas procurem a atenção secundária e terciária, que é realmente quando as pessoas têm a saúde alterada. Então, o que a gente tem a carência hoje em dia? Eu acho que é a atenção primária, tá? Por quê? A atenção primária, se você esticar mais, a educação é uma atenção primária. Porque se você forma bem uma pessoa, né, evidentemente essa pessoa entende melhor os riscos de uma maternidade precoce, né, tudo, de maneira geral, ela está muito mais preparada para o mundo. Mas vamos lá, atenção primária. O que faz a pediatra de consultório? Puericultura, que por sinal está diminuindo cada vez mais. Está diminuindo cada vez mais, porque hoje em dia o pediatra que se forma, ele quer, não só o pediatra, o médico que se forma, ele quer ser um especialista, subespecialista. Então, eu quero ser
Então, um ortopedista com especialização em fratura do 5º metatarso esquerdo. Aliás, a população já se adaptou a isso, né? Não tem ninguém que encontra com a Maria Ângela que não pergunta se ela é médica do quê. Do quê? Não é. E daí, depois que ela responde, qualquer resposta que ela dá, ela fala, mas do quê? Do quê? Entendeu? Exatamente. Não acaba mais esse negócio. Você precisa ser, então... Por isso que ela estava falando da residência, né? Porque não ela tem falou, jeito, tem que fazer, porque não tem. Todo mundo te cobra, né? Eu tenho que ser médico de alguma coisa. Né? Não adianta mais ser médico. O pior não é isso em relação a ela. O pior é isso em relação a mim. O sujeito chega pra mim e fala assim, você é filósofo do quê? De que escola? Isso aí é complicado. Qual é o autor que você leu? Qual é a escola? Até na filosofia já tem isso não, aí. Virou. Na filosofia virou um negócio profissional assim, é o máximo. Ai, meu Deus. Você tem que ter um tema dentro de um autor. Nossa, E esse autor você tem que... E de preferência, você não pode ter feito um mestrado e um doutorado diferentes. Você tem que fazer no mesmo autor para mostrar para os órgãos de fomento que você tem uma continuidade de pesquisas, né? E a vida na pediatria, assim, tem sem especialidade, tá? Eu tenho uma subespecialidade, eu sou emergencista, eu trabalho em pronto-socorro, mas desde cedo, eu me dediquei a consultório, a fazer a pediatria geral. O que eu aprendi na minha residência de pediatria, que é a atenção básica. Então, quem eu recebo no meu consultório hoje, como a Maria Ângela colocou, são crianças saudáveis, eventualmente com coisas leves de criança, um resfriado, uma diarreia, essas coisas, mas são crianças saudáveis. Para quê? Para mantê-las saudáveis. Sim. Então, hoje em dia, na pediatria, gente, tem uma coisa legal, que eu até falo, quem fez essa conta foi um cara genial. A gente tem o seguinte, a importância dos primeiros 1000 dias de vida. Olha aqui, vou contar para você o que são os 1000 dias de vida. Se a gente contar o período da gestação, então a gente tem 3 vezes 9, 270, tá? 270. Gestação até nascer a criança. Primeiro ano, mais 360, vamos arredondar, tá? 365, mais 365 dá 730. Quando você soma com 270, dá exatamente 1000 dias. Então a gente fala o seguinte, e é real. Tudo que a gente puder fazer para a criança nos primeiros 2 anos de vida vão definir o adulto que essa criança será. Freud deveria... Mas é o momento... Então, tudo. E aí você tem o Winnicott, né, que a gente estava comentando, que é um pediatra, depois foi ser psicanalista, que ele define o seguinte, então a importância nesse momento da mãe, desse binômio mãe-filho, é fundamental. É o que vai pra porque ela vai fazer essa transição entre uma criança que depende exclusivamente da mãe, né? A partir do momento que ele começa a perceber que ele também tem uma identidade, né? E a partir do momento que ele começa a perceber que ele é totalmente independente da mãe. Então isso é muito importante. Veja, óbvio que com 2 anos ele não é independente da mãe. Mas ele percebe Mas a função da mãe é fundamental. Tanto que a gente pega os 1000 dias, você fala, puxa, mas você pegou a gestação. Gente, a gestação é fundamental para formar a criança que vai nascer. Tá? Então o comportamento da mãe durante a gestação vai determinar a criança que já vai nascer, que vai encontrar um mundo diferente. Esses 2 primeiros anos de vida são fundamentais. Por isso que a gente fala que a importância dos 1000 dias de vida. Então, se eu tivesse que focar numa criança, tá? um programa da criança, que eu pudesse acompanhar essa criança periodicamente até os 2 anos de vida, gente, que maravilha! Tá? Porque a partir daí, óbvio que eu preciso continuar acompanhando a criança, mas eu formei já a base para o adulto que a criança vai ser. Ali que corta o cordão, então... Mas seria não digo isso, tá? Mas seria o seguinte, né? Desse momento, se eu falhar nesses primeiros 2 anos, vai ser duro para recuperar. Para recuperar. Então, por isso que os pediatras deveriam ter isso. Olha, eu preciso acompanhar seu filho durante os primeiros 1000 dias de vida dele. Que é a infância literal, né? O infans, né? Aquele que não fala, né? Pronto, o literal, definição, né? Exatamente. Até os 2 anos, que até os 2 anos... Veja, e na verdade, você fala, puxa, mas tem o período da gestação. Mas você sabe que tem muitas mães que nos procuram no consultório para fazer uma consulta pré-natal. Está cada vez mais em dia isso. Então, além do obstetra que cuida da mãe, tem o pediatra do pré-natal que cuida da saúde da criança. Também enquanto no útero da mãe. Ele não fala, mas a mãe fala por ele no início, né?
Então, daí ele começa a falar assim, não, ela não tá me interpretando totalmente. É o que ele falou. Dá um problema, Ele não fala. Então, tanto que você tem na divisão didática de acompanhamento da criança, você tem o seguinte, o pediatra considera um recém-nascido, por definição, até 28 dias de vida. Tá? A partir de 30 dias, né, vira a chave, já não é mais um recém-nascido. Tá bom? Quer dizer, ele já deixa de ser um neonato, né, um recém-nascido, e até os 2 anos ele é um bebezão, a gente chama de lactente. Uhum, tá? Para você ver como é importante. A partir dos 2 anos, já é um pré-escolar, depois vem a escolar, adolescência, etc. Pré-adolescência, adolescência, tá? Então, para você ver como esses 2 anos é aquele período que ele é um lactente. O que é um lactente? Aquele que ainda tem a lactação, que ele mama ainda. Por isso, você pega a orientação do Ministério da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, eles falam o seguinte, aleitamento, claro que não exclusivo, ele pode e até deve ser feito até os 2 anos de idade. Por quê? Porque é melhor fazer o aleitamento do que você dar qualquer porcaria para qualquer outro tipo de leite para a criança comer. Mas só para dizer o seguinte, até os 2 anos é lactente, ele depende mesmo da mãe. A partir de 2 anos é como se virasse a chave, tipo, agora você já é um pré-escolar, você já teve toda aquela sua formação básica nos 2 primeiros anos de vida, agora vamos terminar de formar você. Mas é impressionante, gente, a programação metabólica da criança para o futuro. Toda coisa que, em termos de alimentação, de ambiente físico e emocional, que eu fizer de errado para a criança nesses primeiros 2 anos, vai ter uma repercussão muito grande na criança após essa idade e no adulto que vai ser. Então, hoje em dia, para você ver como é importante, vamos pegar um tema da moda que é o autismo. Né? Hoje em dia, tem que tomar cuidado porque muita gente está fazendo um super diagnóstico de autismo, mas infelizmente tem muitos autistas mesmo, que quanto mais cedo você descobrir no consultório, melhor. Então, eu já fiz diagnóstico de autismo em criança menor de 1 ano, né? Por quê? Porque você começa a prestar atenção em alguns sinais, aí a gente começou a acompanhar, a criança com 1 ano e pouquinho, menos de 2 anos, estava sendo realmente tratada adequadamente, hoje é uma criança maravilhosa, que convive muito bem, tá? Aprendeu, a gente tratou esse autismo, quer dizer, uma criança que convive bem. O que a gente vê hoje em dia na sociedade? Tem muita gente que quando não tem esse acompanhamento, você pega uma criança autista, o que acontece? Ela vai virar um adulto autista e muitas vezes ela vai ser discriminada durante a infância, né? Vai ser chamada de louco, de bobo, de tonto. Coitado, gente, é uma criança que tem realmente uma alteração mental, uma alteração de comportamento importante. Então a gente vê hoje em dia muitos adultos que você fala, gente, aquele cara é meio esquisito. Não, aquele cara é autista, tá? Sim. Porque não foi tratado adequadamente. Por quê? Porque ninguém não se olhava isso, tá? E se a gente não acompanhar isso, estou falando do autismo, mas tem várias outras alterações, né, que a gente pode ver precocemente e você pode orientar essa criança. Do ponto de vista alimentar é fundamental, gente. Uma criança mal alimentada, mal nutrida nessa primeira fase da vida, é uma criança que vai ter dificuldade cognitiva séria, muito séria, né, e vai ser uma pessoa que vai sofrer na vida. E, ao mesmo tempo, se ela tivesse uma orientação com relação à alimentação, uma eventual suplementação de minerais que ela tenha, uma anemia, que ainda é uma coisa muito importante no Brasil, cara, se a gente não atentar para isso, a gente vai criar um adulto que, na verdade, ele não teve culpa, porque deixaram passar a infância dele e hoje ele sofre com isso. Então você vê muita gente aí, inclusive com baixa estatura, obesidade, né? Eu sou extremamente chato no consultório com relação a isso, a peso e altura. Sim. Entendeu? Hoje em dia o número de crianças obesas que você vê, Paulo, não, você gritante. Não imagina o quanto que eu sofro por reclamar de obesidade e dessas coisas, porque nós generalizamos a ideia que tem que aceitar as pessoas como elas são, né? Hoje em dia no senso comum tem essa... Tá mudando de uns dias para cá. Mas eu duvido que essa pessoa obesa queira ser obesa. Então, o número de bariátricas mostra que não. Claro que não. Por 100 por dia. Verdade. Inclusive, porque eu vou falar uma coisa triste, tá? Você vê um obeso mórbido idoso com 70, 80 anos? Não. Porque morre Verdade. antes. Morre antes, claro. Morre antes. Você não vê. Quando você é muito gordo, jovem... Você não faz exercício, nada, você não vai interagir com outras crianças. O pior, Maria Angela, é que você vê pais magros, pais e crianças gordas. Vai privar a criança de uma boa infância. Tá, né? mas aí tem física, tudo isso. Não, mas então, aí o médico faz o papel. Porque não tem muito jeito, né? Nós, de uns tempos para cá, essa história de que aceitar as pessoas como elas são virou
um drama, saber né? se as pessoas querem ser assim também, né? Às vezes ela não tem opção. Se ela não tiver opção, ok, concordo, a inclusão precisa ser feita, mas enfim. Mas essa parte é uma parte que na infância é questão de alimentação. Mas para você ver hoje como é difícil, porque muitas vezes é mais fácil para os pais abrirem um chat GPT ou abrirem o Dr. Google e acharem que tomar a decisão que eles queiram tomar. Depois eles vêm para nós, né, falando, olha, eu li isso aqui. Eu falei, pois é, não deveria ter lido sem falar comigo. Né? Então, para você ver, respondendo aquela sua pergunta inicial, como é que está hoje essa pediatria democratizada, que todo mundo acha que consegue cuidar das crianças sozinho, está muito ruim, né? Porque, e cada vez me preocupa mais, que cada vez mais eu tenho menos pediatras generalistas. Então, hoje em dia, você pega, eu prefiro trabalhar em hospital, eu prefiro ou não trabalhar muito, né? Ou a gente vê isso antigamente, quando você tinha um bom plantão, o pessoal disponibilizava bons plantões, você fazia fila para entrar. Hoje em dia, infelizmente, tem muita moçada aí que não quer dar plantão de final de semana, porque quer prezar a qualidade de vida. Gente, não é uma crítica, tá bom? Ostensiva contra isso. Cada um sabe o que faz da vida. Mas o que acontece? Se essa pessoa quer aproveitar a vida, ao mesmo tempo eu tenho menos gente que vai cuidar das crianças que precisam de final de semana, dar plantão. Então, hoje em dia, muitas vezes pode faltar plantonista, tá bom? De final de semana, por exemplo. Ou em hospitais que sejam muito longe da residência dessa pessoa, né? Do médico. Então, para você ver como mudou. Realmente, a medicina em geral mudou. Temos gente boa? Graças a Deus temos. Temos pediatras bons? Temos, tá? Eu tenho uma filha pediatra, terminando a residência de pediatria agora. Vai fazer a sua especialização, tá? Mas ela para mim é um ponto fora da curva, não é porque é minha filha, mas é uma pessoa extremamente dedicada, sabe o que ela quer fazer e me dá muito orgulho com relação a isso. Mas eu acho que talvez a gente não possa dizer isso em geral da formação. Ela tem formação de uma boa faculdade, ela conseguiu fazer isso, mas esse é um outro problema, né, que a gente tem da formação médica atual, que a gente poderia voltar e discutir, né? Mas enfim, gente, a pediatria mudou, o perfil das famílias mudou, a terceirização da educação das crianças é uma coisa que existe mesmo, ou você terceiriza para uma outra pessoa, você terceiriza para o digital, e é uma briga que a gente tem. Então é muito mais fácil hoje deixar a criança ver numa televisão ou num tablet do que pegar a criança e levar para um parque para brincar. Graças a Deus, muita gente faz isso. A gente vê, fico super feliz quando eu vou sábado, domingo no Parque Ibirapuera e eu vejo as famílias brincando com as crianças. Eu até às vezes filmo, coloco no Instagram e falo, gente, olha que delícia, tá vendo? Olha quanta coisa bacana tem pra você. Seu Instagram vai cair. Tem você fazer. Não, mas eles falam, realmente, porque olha que bacana, nem vez de ficar em casa, bora lá, gente, vamos levantar. Você tem que estimular. Você tem que fazer isso, né? Aí eu pergunto no consultório, né? Que atividade física tá fazendo? Uma vez por semana vai pra natação. Gente, vamos lá. Eu falei, dá pra você... Tem que se perguntar. Dá pra você pagar uma outra aula essa? Não dá, é que eu não tenho tempo. Gente, bora lá. Vamos, atividade física da criança. Primeiro tem que ser diária, tá? Atividade física estruturada umas 3 vezes por semana, pelo menos. Eu sou da geração que a escola pública cumpria essa função, né? Tinha educação física funcionando. Eles têm educação física, mas assim... Eu tinha funcionando, né? Então, às vezes nem toda escola tem aquela educação física adequada, né? E a gente brincava na rua, né, Paulo? Hoje em dia não dá, né? Hoje em dia não dá para você brincar na rua. Eu olho, no bairro que eu moro, eu morei quando era criança, eu passo na rua, falei, gente, eu jogava bola aqui na rua, passava poucos carros. Se hoje eu não consigo nem atravessar aquela rua, tanto carro que passa, eu jogava bola no asfalto, né? O tempo inteiro. Olha que delícia. Gente, olha, nosso papo tá muito gostoso e a gente pensou até em vários temas. Assim, porém, é o seguinte. Tem o seu Instagram, né? Você posta conteúdo lá, tá sempre se atualizando. Então, assim, não deixe também de... Quer tá com dúvida, quer escutar mais. Será um prazer, né? Isso aí. Acompanha lá, doutor... DR, não é doutor, DR. Marcelo com 2 L's, pediatra, tudo junto. Isso. Maior prazer, tá bom? Fazer isso, porque o objetivo nosso é realmente discutir esses problemas, né, que assolam hoje em dia a saúde do Brasil,
especificamente na pediatria, e colocar um pouquinho da nossa experiência, né, Paulo? Que afinal a gente tem bastante um pouquinho, né? Pelo menos de vida a gente tem. Dá Tá um certo? pontapé pra curiosidade das pessoas. Mas também, vamos marcar né? mais conversa, gente, porque Não, é muito concordo, legal. Isso aqui dá pra gente Eu acho conversar. que todo mundo vai concordar também ali, Né? que precisa de Ah, mais. é legal, gente, é legal a gente discutir, principalmente discutir soluções, tá? A gente levantar os problemas e soluções para isso. A gente Quero ver se a gente faz um podcast talvez com o Dr. Marcelo junto, pegando a outra ponta, né? E junto com ele, né? A outra ponta, o dos idosos. Boa! Maravilha! Maravilha. Que é um uma problema outra- e está crescendo muito. Você pega hoje a geriatria, né? É uma especialidade que está crescendo demais, né? Porque os idosos, graças a Deus, estão vivendo muito, né? Eu tenho pais idosos que são 100% independentes. Meus pais têm 88 e 83 anos, né? E são totalmente independentes e bom, mas porque acompanham com geriatra, mas assim, graças a Deus eles podem acompanhar, né? E você precisa aumentar, inclusive, a penetração do serviço público para ajudar essas pessoas para que tenham uma qualidade de vida maravilhosa, né? Dr. Marcelo, muito obrigado. Nossa, Mariângela, que muito prazer que obrigado. foi, viu? Obrigada, doutor. Foi muito gostoso. Até a próxima.